Santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Pai, que continue, Senhor, dirigindo, Pai, esta celebração. Agora, Senhor, vamos nos aquietar, vamos, Pai, ficar em silêncio para ouvir a Sua voz, Pai. Que assim seja, Pai, o manifestar da Tua palavra, do Seu Espírito, da Tua palavra, da Tua voz, sobre a Sua igreja, sobre nossos corações e mentes. Pai, em nome de Jesus, queremos receber a verdade do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, glória a Deus, aleluia. Jesus, te adoramos, Senhor. Queridos irmãos, abram comigo, deixa lá aberto em Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15, separa aí Mateus capítulo 6, 12 a 15, e também Lucas capítulo 17, 3 a 4, encontra aí Mateus capítulo 6, eu quero ministrar a palavra do Senhor, tendo esses textos como base. Estamos ministrando a série Viva o Hoje. Quando eu estou na escala aqui no domingo, estamos desenvolvendo, ministrando a palavra de Deus nesta série Viva o Hoje. O sermão de hoje é o 5º sermão, o perdão nosso de cada dia. Amém, irmãos? Diga aí para o seu irmão, o perdão nosso de cada dia. Amém, igreja? Nós já ministramos, né? Para vocês, a igreja, a misericórdia nossa de cada dia. Nós já ministramos as milhas nossas de cada dia, o pão nosso de cada dia, a raiva nossa de cada dia. Hoje a igreja está muito mais tranquila, mansa, ninguém mais nervoso nessa igreja, amém, irmãos? Sim ou não? Meu irmão. Essa série, irmão, o Senhor tem nos dado, porque a gente tem separado na palavra de Deus aquilo que o Senhor revelou como mandamento, verdade, conselhos de Deus para serem praticados dentro do dia de hoje. Então assim, se a demanda surge, você precisa resolver hoje, amém, irmãos? Então devem ser praticados a cada dia. Trata-se de uma convocação para viver o Evangelho, não em teoria, mas em porções diárias de obediência, graça e transformação. Amém, irmãos? Então vocês observem que todas as ministrações aqui, elas têm no texto, sabe, a demanda que é para aquele dia. Então percebam aí. E nós também vamos agora entrar dentro da necessidade ou da demanda do perdão, o perdão nosso de cada dia. Abra comigo aí então Mateus capítulo 6, é o trecho da oração de Jesus, onde ele está ensinando que sempre que formos orar, nós devemos orar assim, o Pai Nosso, né? O Pai Nosso. E essa estrutura do Pai Nosso, irmãos, traz essas demandas que são praticamente diárias, e eu quero aproveitar ela e depois ir com você para o outro texto que é Lucas. Mas lá em Mateus 6, 12 a 15, escuta só, irmão, nós vamos ver aí o perdão nosso de cada dia, em nossa dívida com o Pai do céu, porque nós vamos aprender aqui, que o perdão nosso de cada dia, ele tem duas direções. Uma dentro da minha relação com Deus, amém, queridos? A outra medida na minha relação com o próximo, com a outra ou com outras pessoas. Eu quero me concentrar com você agora sobre o perdão nosso, na nossa dívida com o Pai do céu. Então, Mateus 6, 12 a 15 vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Aí, versículo 14, irmão, está dentro do contexto da oração. Muita gente termina a oração aqui, mas o versículo 14 diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Posso ouvir um amém? Amém. Meu Deus. Agora aqui, irmão, tudo que você aprendeu de teologia está em xeque. Ok? Porque eu vou te falar um negócio meio estranho. Entre você pecar, irmão, e você faltar com perdão para o seu irmão, sabe o que é mais grave? Sabe o que é mais perigoso? Sabe o que é pior do que pecar contra Deus ou contra alguém? É faltar o perdão. É isso que o texto, é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu não coloquei condição nenhuma para vocês. Eu saldei toda a dívida do pecado de vocês. Por que que vocês ficam calculando a dívida do outro? Então vamos fazer um negócio? Assim como eu perdoo vocês, vocês devem perdoar os outros. Se vocês não perdoarem os outros, Deus está dizendo, Jesus está dizendo em nome do Pai, o Pai do céu não vai perdoar vocês. Amém, irmãos? Aqui, irmão, eu preciso parar para pensar. Porque, de repente, irmão, você está vivendo uma vida espiritual muito estreita ao seu relacionamento com Deus e até pelo caminho da religiosidade. Mas se você ler a Bíblia, esse caminho está em xeque, porque ele precisa ser completo. A verdade é que o Pai está medindo quanto você ama, da forma como você ama os outros. O Pai está dizendo assim, você vai mostrar quanto me ama, amando essa pessoa que você vê. Como é que você vai provar que ama uma pessoa que você não vê, que é o Pai Celestial? Como? Aí o Pai Celestial, fácil. Amando o teu próximo. Se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, a conta não bate. Amém, irmãos? Vamos agora para o segundo texto que eu quero ler com vocês, e o texto de Lucas 17, 3 a 4. Agora eu quero falar dentro da dimensão do perdão nosso de cada dia, em nossa dívida com nossos irmãos da terra. Então, primeira dimensão aqui, nossa dívida com nosso Pai do céu. Agora, irmão, é a nossa dívida com nossos irmãos. E é terra com asterisco, viu, irmão? Porque quem é que quer morar no céu com o Pai do céu? Diga amém. Então, o Pai nosso tem muitos filhos. E esses filhos, como nós, são os irmãos nossos. Se você, irmão, orar o Pai Nosso, se você crê que o Pai é nosso, você precisa, irmão, crer que esse irmão é nosso. E que essa relação é bem igual que a gente tem com o Pai. A relação que a gente tem com o Pai é muito parecida com a relação que a gente vai ter com os nossos irmãos. Amém, queridos? E aí vem, então, Jesus, Lucas 17, 3 a 4, quem encontrou, diga amém? Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Quantas vezes Jesus pediu para perdoar nosso irmão? Não, agora, no texto.
O irmão ansioso, já quer fazer continha. Mas está correto, eu vou chegar lá. É muito importante registrar, porque Jesus estava ensinando. Vocês devem perdoar 7 vezes. Se 7 vezes seu irmão vier no dia, arrependido, você perdoa. 7 vezes. Isso ficou gravado na mente dos discípulos, principalmente do Pedro. O Pedro só aqui, ó. O galo cantou 3 vezes. Perdoar o irmão 7 vezes. Pensa no cálculo. Amém? Irmãos, o pecado da falta de perdão entre as pessoas é o pior pecado de todos, na minha opinião, baseado nesses textos que acabamos de ler. Qualquer pecado contra Deus, Ele pode perdoar você, mas se você falta com perdão sobre os outros, Jesus disse, se não perdoarem uns aos outros, o Pai não perdoará vocês. Deus perdoará você, assim como você perdoará os outros. É possível, irmão, Deus perdoar o seu pecado contra Ele, diante do seu arrependimento. Você se arrepende do seu pecado, Deus está disposto a lhe perdoar. Mas é possível invalidar o seu perdão de Deus sobre sua culpa, se você não perdoar o seu próximo que pecou contra você. Não está separado, irmão. A conta não está separada. A conta está junta. É sério, pastor? Sério. Seu coração e mente precisam estar bem definidos para o perdão, independente da consciência de arrependimento do outro. Preste bem atenção, irmão. A questão não está se o outro que te ofendeu, ou que foi ofendido, enfim, se ele está arrependido ou não. A questão não é essa agora. A questão é dentro de você. Você tem que estar disposto. Você tem que estar muito certo, muito bem definido, irmão, sobre a sua capacidade de perdoar, independente do prejuízo, da situação, ou da condição desse devedor, se ele está arrependido ou não. Ah, pastor, mas o texto diz que só posso perdoar se ele se arrepender. Vamos chegar lá. O perdão já foi dado, irmão. A resposta, se a pessoa vai ficar arrependida ou não, é dela. E aí nós vamos aprender um detalhe aqui interessante. Você tem autoridade de perdoar e você tem poder de perdoar. Nós vamos aprender isso com Jesus. E Ele deu essa chave do reino para os seus seguidores. Assim como eu perdoo vocês. O que vocês ligarem no céu será ligado, na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. A gente anda desligando muitos irmãos aqui na terra. E de repente você pode estar sendo desligado do céu. Entende isso, irmãos? É necessário estar bem certo sobre o saldo do seu perdão, em vez de estar bem definido do saldo da dívida do pecador, irmão. Irmão, você não tem que ficar fazendo continha. A gente faz isso, mas a gente... Irmão, deixa... quem tem um cartão black aí? Meu Deus, Senhor, traga cartão black para essa igreja. Não, pastor, é demônio black, eu quero não. Cartão diamantes, aqueles, sala VIP e tal. Quero falar não, mas a queridinha ganhou um desses, hein? Aí, irmão, vou falar, agora eu vou falar. Como é que eu sou tratado em casa. É, irmão. Cartãozão black. Show. Você é que dia agora no aeroporto a gente pode comer de graça. Primeira coisa, né? Brincadeira. Mas ela foi, não sei o que, tal, papapá e tal, e ficou. Queridinho,
eu também pedi um para você, no seu nome. Eu falei, uau, queridinha, sério? É, mas não tem crédito não. Aí eu falei, o quê? Não, queridinha, só para você, se caso der, tiver algum... Você pode ir na sala VIP também, sem eu. Você queria um cartão de festim? Você vê, né, irmão, como eu sou humilde. Amém, irmãos? Nessa relação. Funcionária pública, né? Glória a Deus. O benefício é para a família toda. Mas o que eu quero dizer, irmão, quando você tem saldo inesgotável, você fica calculando quanto você vai pagar? Nas coisas? Sim ou não? A gente perde a sensibilidade, irmão. É isso que eu estou dizendo, irmão. Você não tem noção do saldo da conta que Jesus transferiu para a sua vida, irmão. Você tinha uma dívida impagável com Deus. Aí Ele veio e trouxe um saldo, irmão, inesgotável. E aí, seu irmão peca e você fica fazendo as contas. Pega do saldo, irmão, que Jesus deu para você. Não, aqui é comigo, aqui é eu. Não perdoa não, para mim o limite é isso aqui. Chegou aqui, é essa minha condição. Jesus, irmão, está olhando para você e fala, meu Deus. Não acredito. Amém, irmãos? Nós vamos chegar lá, queridos. Você precisa definir sua autoridade de perdoar o pecado de alguém contra você. Assim, quando esse alguém se arrepender, você terá definido o poder de perdoar, então, essa pessoa. Tenha, irmão, autoridade, tenha definição. Tenha, irmão, esse amor que você sabe que você recebeu primeiro, irmão. Então, você pode dar. Está na conta, irmão. Você tem saldo. Olha para a tua relação com Deus, está cheio do saldo, irmão. E você sabe o quanto Ele tem te amado, pelo tanto que Ele tem te perdoado. Você sabe de onde que o Senhor está te tirando, de onde que Ele te tirou, o que Ele perdoou na sua vida, irmão. Mas com seu irmão você fica fazendo cálculo, você fica botando limite, você fica colocando condição, irmão. Quando esse irmão se arrepende, recebe o perdão, o poder do perdão. A autoridade do perdão está definida. O poder do perdão vem quando a pessoa se arrepende. Amém, irmãos? Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados e todos os pecadores. Amém, irmãos? Autoridade, Ele tem autoridade de perdoar. Pelo que Ele fez na cruz. Quando Ele morre e ressuscita ao terceiro dia, irmão, Ele ganha o poder de perdoar. E quando é que isso é executado? Quando o pecador que está em dívida reconhece sua dívida e recebe. Então, o poder do perdão. A autoridade foi conquistada. O poder é executado no momento que o pecador se arrepende. Amém, irmãos? Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. O perdão, irmão, precisa ser uma decisão espiritual anterior à ofensa, irmão. Não uma resposta emocional depois do BO, depois da ofensa. Como assim? Irmão, quem é crente, irmão, quem anda com Deus, quem tem um alinhamento de coração, irmão, quem sabe quanto devia para Deus e quanto é amado, porque quanto mais pecador, mais amado, mais recebeu, irmão. Ele não fica fazendo essas continhas. Irmão, ele anda assim, ó, com saldo, porque ele já sabe, ele prevê que o meu irmão vai falhar. Ele prevê que eu vou falhar. E a gente precisa descansar, irmão, nesse saldo suficiente da graça. Amém, irmãos? Com Deus, você trata no saldo da graça, mas com seu irmão, você vive no saldo limitado, ultrapassado da lei?
Vamos lá para Mateus capítulo 5, abra lá comigo, versículos 23 a 26. Solta o relógio aí, irmão, depois. Mateus capítulo 5, 23 a 26. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Veja bem, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá, primeiro, reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Olha o que Jesus diz: eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Parece que Jesus vai assim, ó, eu quero entrar nessa conta. Eu estou te dando um mandamento. Primeira coisa, você está indo adorar a Deus, levando uma oferta para o altar de Deus, para o culto de Deus, para a sua religião. Você está indo em direção a tudo aquilo que simboliza a sua religião, a sua relação com Deus, com o Pai do céu. Se no caminho, irmão, você lembrar, não é você que tem uma dívida com o seu irmão, não. Você suspeitar que esse irmão tem alguma coisa contra você, irmão. Jesus falou, para de levantar essas mãos, para de ficar chorando desse jeito, para de ficar fazendo ceninha no culto religioso seu. Se você, irmão, não consegue congregar e dar o mesmo culto do lado de uma pessoa, de um outro irmão, ou sei lá, para, irmão. Quando Jesus diz isso, irmão, ele está dizendo, não tem diferença nenhuma. Se você estiver em paz com Deus, mas não está em paz com qualquer um dos seus irmãos, você não tem paz com Deus. Se você estiver em paz com seus irmãos, e não tiver paz com Deus, deu na mesma. Deu na mesma. Amém, queridos? Entra, irmão, de acordo. Ele está falando assim, irmão, a situação complicou, não sei o quê, e tem ameaça, e não sei o quê, vai para a justiça. Irmão, antes de chegar lá no juiz, no caminho, irmão, entre em acordo. Entre em acordo. Acerta. Amém, queridos? Acerta a situação, irmão. Não deixa. E o texto vai dizer, então, que quantas vezes eu preciso perdoar? No dia 7. Então, irmão, essa demanda do perdão, o perdão nosso de cada dia, é para hoje, irmão. Não deixa o sol se pôr, irmão. Porque a conta, porque no saldo de hoje, você lembra do primeiro sermão? O primeiro sermão dá a verdade para você que todos os dias da sua vida foi dado um saldo de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre minha vida, irmão. Deus já sabe que você vai pecar. Deus já sabe que você vai desviar naquele dia. Só que Ele já botou o saldo. No amanhecer Ele já botou o saldo da graça, da misericórdia para você. Amém, irmãos? Se você no caminho se arrepender, você encontra com a graça. Pronto, está quite. Amém, irmãos? Nossos pecados contra Deus é uma dívida. Nosso pecado contra o próximo é uma dívida. E o pecado do próximo contra a gente é uma dívida. E agora, irmãos? Quem é que paga essa dívida? Quem é que pode pagar isso daí? Entre nós e Deus, quem é que paga a dívida? Entre nós e nossos irmãos, nossos próximos, quem é que paga a dívida? Deixa eu te falar algumas verdades sobre o pecado. O pecado era impagável pela lei. A lei apenas revela o que é o pecado e calcula a consequência do pecado.
E o pecado, irmão, gera uma dívida legal pela lei. É a lei, irmão, que delimita, que desenha, que mostra, que ressalta a gravidade, a penalidade, as consequências do nosso pecado contra Deus e também contra as pessoas. Então o pecado gera uma dívida legal, irmão, de consequência. Preste bem atenção, de separação e morte. É uma dupla de justiça e juízo de Deus. É uma referência para a gente perceber o quanto nos desviamos da natureza de Deus, o quanto nos desviamos dessa relação com Deus, irmão. A lei é um lembrete, mas ela, irmão, não tem poder de salvar o condenado. Ela tem poder de acusar e de condenar o pecador. Amém, irmãos? Amém, queridos? Você precisa, irmão, saber o quanto você devia para Deus. A lei é essa referência. A lei apenas revela o pecado e calcula a consequência, mas não quita a nossa dívida. Nenhum homem pode desfazer o seu pecado, sua falha no tempo, resolver por si mesmo a sua culpa diante de Deus ou de outra pessoa. Assim, então, o pecado do homem era irreparável, era impagável. Como é que você volta, irmão, no tempo? Não tem jeito. Não tem jeito de voltar. Eu errei, eu falhei, pronto. Não tem mais como voltar. Como é que eu desfaço a minha culpa? Como é que eu desfaço o meu ato errado, pecaminoso? Como é que eu faço? Não tem mais jeito, irmão. É irreparável, é impagável. Quero te dar um detalhe, irmão. Todos os sacrifícios na lei apenas cobria os pecados e os pecadores. A Bíblia fala isso. Por quê? Porque era apenas uma sombra de uma grande realidade que estava vindo. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando o Cordeiro de Deus foi apontado, irmão, por João, naquela beira do rio Jordão, ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, que tira o pecado do mundo. A lei e os sacrifícios e as ofertas, tudo de acordo com a lei, apenas fazia um simbolismo, uma cobertura, mas até chegar Jesus, porque no sacrifício perfeito de Jesus, o perdão então, sim, o poder do perdão seria executado sobre os pecadores. Amém, irmãos? Então, queridos, a única possibilidade de alguém resolver essa dívida impagável era um de nós, homens, fazer o que ainda nenhum tinha feito. E aqui eu queria falar para vocês alguns milagres. Primeiro, irmão, como não tem jeito de a gente desfazer o que a gente fez, que é o pecado, todos nós, desde Adão. Então a única forma de resolver o problema era alguém de nós viver como nós e não fazer o pecado. Dessa forma, ele estaria, vivendo uma vida sem pecado. E isso era impossível, irmão, para o homem, mas possível para Deus. Amém, queridos? Não pecar, não falhar no tempo, conseguir ter uma vida inocente, sem pecado. Você já pensou isso, irmão? Segundo, uma situação pior ainda, se para nós já calcular seria impossível um homem passar a sua vida toda, todos os dias, bastando cada dia o seu mal, ele lutando contra o mal, porque o mal já está ali. Então todo dia é uma guerra contra o mal. Aí ele passa um dia, o pôr do sol vem, ele não pecou. Aí vem outro dia, irmão, o mal já vem, porque esse mundo está no mal. E a nossa natureza humana está no mal. É muito fácil para a gente se render ao mal. E aí, então, esse homem tinha que ser homem como nós, e ele tinha que vencer todos os dias da sua vida o mal. Ser obediente. Isso era impossível, irmão. Mas isso foi possível na encarnação de Jesus. Amém, queridos? O homem, o Filho do homem.
Deus se desfaz da sua natureza e se reveste da natureza humana. Ele se torna um de nós. Uau, isso é um milagre. Outro milagre, irmão, é ele sendo carne, viver entre nós, sujeito ao pecado, ao mal, às tentações, e ele passar 1 dia, 2 dias, sem pecar, e não foram 3, 2 dias, foram 12.000 dias, 33 anos, dão 12.000 dias. No encerramento, sofrer a separação e a morte, porque se a consequência do pecado é a separação de Deus, é a morte diante de Deus, então ele teria que sofrer a separação e a morte, que é a consequência do pecado, assim atingindo uma justiça elevada de maneira inversa. Como assim? Uai, se ele não pecou durante 12.000 dias, 33 anos, ele encerrar a vida morrendo, e outra coisa, separado de Deus? Como assim? Ele não pecou, mas ele agora, irmão, se doa para a morte. Senhor, pela lei, eu sei que eu não posso ser separado e nem morto, mas já que estou aqui e a obra precisa ser completa, a vida, irmão, ela escolhe experimentar a morte, e a morte é uma penalidade justa, santa, de quem pecou. Então Jesus, sem pecado, experimenta a separação. Lembra na cruz? Ele dá um brado e diz: Pai, Pai, por que me desamparastes? Que pergunta maravilhosa. Por que você acha que o pai e o filho se separaram só nesse momento? Porque estava a consequência do pecado. Jesus estava sofrendo a consequência do pecado de uma maneira elevada sobre si mesmo. Ele sofre a separação do Pai. E depois vem a outra consequência do pecado. Ele agora entrega o seu espírito e morre naquela cruz. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a morte tentava tragá-lo, mas ele não morria. Amém, irmãos? Jesus foi torturado, sangrou demais. Era para ele ter morrido. Mas ele não morre, ele fica ali, agonizando, mas não morre. Por quê, irmão? Porque a morte não podia, ela não tinha poder sobre Jesus. Por que não tinha poder? Porque Jesus não tinha pecado. Quem peca morre, irmão. Então ele ficou resistindo, até que ele escolhe dar a sua vida por nós. Amém, irmãos? E o que acontece, irmão? Assim, ele juntou a dívida impagável para todos nós, em um saldo pagável para todos nós. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Aleluia! Deixa eu ir te falando. A gente sempre destaca, irmão, o último dia de Jesus naquela cruz, sem pecado naquela cruz. Foi horrível e inesquecível. Mas por isso que nós celebramos o dia da sua ressurreição. Pois a sua vitória sobre a morte no túmulo foi a justiça de ter vivido, irmão. Sabe por que Jesus levanta do túmulo ao terceiro dia? Porque uma justiça elevada devia ser feita. Tinha que ser feita. A morte não reteve, a morte não podia retê-lo. Amém, irmãos? Meu Deus, aleluia. Foi a justiça, irmão, de ter vivido 12.000 dias, 33 anos, sem pecar. Sem pecar. Em nenhum dia, e você sabe que basta cada dia o seu mal,
ele não pecou, e ele podia pecar. Ele estava tentado a pecar, mas ele lutou espiritualmente todos os dias. Ele fez o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua mente era renovada todos os dias na palavra, até comprovar, irmão, a boa, agradável e perfeita vontade no seu dia a dia. A sua mente era humana, mas ela estava sendo renovada e transformada em divina. O seu corpo era humano, mas todos os dias ele estava transformando o seu corpo humano em um recipiente, em um corpo divino. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e se mantinha cheio do Espírito Santo. Assim como a Bíblia diz que de glória em glória, de cada revelação da glória de Deus que a gente vai percebendo, podemos ser transformados de glória em glória. Assim foi o processo do homem de Nazaré, de Jesus. Queridos, nós enfatizamos o último dia de Jesus naquela cruz, e nós celebramos o terceiro dia, ao túmulo, ele ressuscitando. Mas a justiça de ele levantar dos mortos, foram a conta de 33 anos, 12.000 dias, mais de 12.000 dias, vivendo numa cruz, sem pecado. Amém, irmãos? Todos os dias. Eu quero ler para você em Hebreus capítulo 5, 7 a 9. Vá comigo lá, por favor. Hebreus capítulo 5, 7 a 9. Acha a sua Bíblia aí, eu vou ter que encerrar e depois a gente continua. Hebreus capítulo 5, 7 a 9. Quero convidar o ministério de louvor. Hebreus capítulo 5, 7 a 9. Quem encontrou aí, diga amém. Olha o que diz, irmãos. Preste bem atenção, queridos. Durante os seus dias de vida na terra. Quantos dias, irmãos? Mais de 12.000 dias. Olha o que o texto está dizendo. Durante os seus dias de vida na terra. Todos os dias, irmão. Um após o outro. A misericórdia de Deus se renovava sobre ele. E ele passava o dia querendo ouvir o Pai. Sua carne podia separá-lo da voz do Pai, da vontade do Pai, mas ele subjuga a carne, ele faz sofrer seus apetites carnais, até ouvir no Espírito a voz. Faz assim hoje, faz assim, foge assim. Olha o que a Bíblia diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Naquele dia da cruz, como eu li no começo, todos estavam zombando dele e diziam eles em comum: fala alguma coisa, diz alguma coisa, e vamos crer que tu és o Filho. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Naquele dia da cruz, ele só ficava mudo, porque todos os dias de Jesus antes daquele dia foram dias de lágrimas, foram dias de súplica, falando com o Pai. Vocês entendem isso, irmãos? Sabe por que ele ficou calado? Porque ele sabia quem ele era e quem era o Pai durante todos os dias da vida dele. Naquele dia, irmão, as pessoas não sabiam quem ele era, por isso zombavam dele. Fala para nós e vamos crer. Jesus fica em silêncio, como um cordeiro mudo é levado ao matadouro.
Irmãos, a Bíblia está dizendo que todo dia Jesus chorava de tanto orar, de tanto se agonizar, irmãos, para não pecar, para ser a oferta perfeita naquela cruz, irmãos. Você já suplicou? Você já orou? Você já derramou lágrimas, irmão, para não pecar? Você já teve algum momento assim de oração? Jesus, durante 12.000 dias, todos os dias, orava, chorava, uivava, clamava: livra-me da tentação, livra-me da tentação. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu não posso fazer a vontade da minha carne, porque se eu fizer a vontade da minha carne, o sacrifício não será perfeito pelos imperfeitos. Olha o que diz a Bíblia: aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido, por causa da sua reverente submissão, irmãos. Ele não foi ouvido porque ele era Deus encarnado como homem. Ele não foi ouvido, irmão, porque ele era superior aos anjos. Ele foi ouvido, irmão, por quê? Por causa da sua entrega. Meu irmão, você não tem ideia o que é lutar contra o pecado, irmão. Você tem um pouco de ideia. Você sabe que é difícil, irmão. Nós estamos falando de um homem que lutou durante 33 anos. O seu caminho era apenas orar e se submeter, humilhar a si mesmo, negar a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente. 33 anos ele estaria diante de uma cruz, mas a sua cruz estava com ele todos os dias, crucificado. Eu não tenho vontade, eu não tenho opinião, o que eu falar é o Pai que fala, o que eu pensar é o Pai que pensa. Humilhado, esvaziado, pobre, quebrantado, de coração, de espírito. O versículo 8 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Era para Jesus ficar revoltado. Como assim? Eu recebo essa zombaria? Eu sou o filho, eu sou o homem santo que pisou nessa terra e que está lutando para não pecar todo dia. Como assim vocês estão zombando de mim? Como assim, Pai, o Senhor vai se separar de mim? Como assim? Como assim a morte vai me pegar? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, gente, o Deus perfeito se esvaziou da perfeição, se tornou humano, com uma carne pronta para a imperfeição, mas ele foi aperfeiçoado na carne. Meu irmão, ele se torna então a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus viveu cada dia sem pecado, venceu diariamente o mal, tornando-se a fonte da eterna salvação. Queridos, fomos encontrados por um homem com saldo perfeitamente suficiente, uma fonte inesgotável de amor e perdão constrangedores para todos nós pecadores, nós devedores. Jesus se torna o credor perfeito, aquele que tem autoridade e poder para perdoar. Aleluia. Ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Depois do que Jesus fez na cruz, irmão, ninguém mais, atenção igreja, ninguém mais pode dizer que não consegue, ou que não tem saldo, que não tem condição para perdoar. Impossível.
Ah, pastor, porque o senhor não sabe o quanto eu sofri com meu pai. Vamos para a cruz. Vamos para a cruz de Cristo, irmão. E aí você tem certeza que Ele saldou a sua dívida com o seu pecado, e você vai dizer, irmão, que não tem condições de perdoar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, o seu inimigo. Você era um inimigo de Deus, e o Filho de Deus te amou como amigo. Você ainda era ímpio, você ainda era pecador, quando Ele te amou, quando Ele se entregou na cruz, irmão. Impossível, irmão, depois do que Jesus fez, ninguém mais pode dizer, irmão, que não consegue perdoar. Não tem como. Por favor, irmão, fique de pé. No próximo culto, eu vou estar pregando e vou estar complementando esse sermão. Você não pode perder, irmão. Eu quis estar com vocês, porque esse entendimento, irmão, vai fazer muito sentido. Você precisa entender o que Cristo fez, ou o que o Pai fez por você. Porque, irmão, você compreendendo isso nas Escrituras, precisamos trocar nossa mentalidade, irmão. A minha capacidade de perdoar alguém não pode ser baseada no meu saldo de amor. Eu não tenho amor perfeito para perdoar as pessoas. Amém, irmãos? E eu não posso me basear nisso. Não, irmão. Eu não posso me basear naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou entendendo, naquilo que eu calculei, no meu amor. Ó, gente, até aqui bem, porque eu não tenho esse amor. Falou certo. Você não tem um amor perfeito. Você não tem. Mas na minha dívida, eu tenho que me basear na minha dívida de amor perfeito. Alguém chamado Jesus me amou perfeitamente. Eu tenho uma dívida. Amém, irmãos? Uma dívida de amor. O texto vai dizer, irmão, se vocês for dever alguma coisa para alguém, devam o amor. Depois do que Jesus fez na cruz, irmão, a nossa dívida é de amor. De graça eu recebi. De graça eu preciso dar. De graça eu recebi sobre a minha dívida impagável, igreja. Então, de graça, eu preciso dar o perdão. Amém, irmãos? Efésios 4:32 vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero convidar o ministério diaconal. Em Romanos 13:8 vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. No próximo sermão, você vai comigo na cena daquela mulher que derrama um vaso de alabastro aos pés de Jesus, e Jesus conta uma história, uma parábola. No próximo sermão, irmão, você vai comigo em algumas parábolas de Jesus, falando de credores, de gente que estava devendo um credor 500 denários. Aí ele não tinha forma de pagar, a família ia ficar endividada, iam ficar escravos. Jesus diz: olha, o credor teve misericórdia desse devedor, que lhe devia 500 denários, e ele perdoou a dívida, e a família ficou livre, sem ser escrava. Aí, irmão, esse cara está andando no caminho ele cruza com um cara
Esse cara estava devendo 50 denários. O cara tinha acabado de sair de uma dívida de 500. O credor perdoou os 500. Mas ele, olhando para o homem, disse: você vai me pagar cada centavo. E obrigou o homem a pagar os 50 denários. Irmão, a nossa conta de perdão para com os outros, irmão, não tem muito a ver com a nossa capacidade mesmo não, irmão, de amar. Tem, irmão, com uma conta bem feita, bem calculada, e é a cruz, é da nossa dívida, irmão. Nós tínhamos uma dívida impagável, e Ele nos perdoou. Como é que eu posso, irmão, agora caminhar aqui, cruzando, esbarrando com os irmãos, e dizendo que eu não consigo pagar, ou que eu não consigo perdoar o meu irmão? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua palavra, da Tua verdade. E nesse momento, Pai, nós consagramos este pão e este cálice para a comunhão espiritual da Tua igreja, e para a comunhão, Senhor, deste corpo que é o Senhor, que é nós no Senhor e o Senhor em nós. Pai, edifica a Tua igreja, Pai, ao comer deste pão, beber deste cálice, que sejamos renovados em amor, em graça, em perdão uns com os outros, sejamos renovados em esperança, entendendo, Pai, o quanto o Senhor nos perdoou, o quanto fomos amados. Pai Santo, em nome de Jesus, que assim seja a Tua bênção sobre nós. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos participar do pão e do cálice. Você vai pegar o pão e o cálice. Se você, sabe, é um pecador arrependido, aleluia. Se você aí está em dívida, o seu pecado com Deus, você pode pedir perdão, Ele está pronto para te perdoar. Se arrependa. Mas se tiver alguém aqui, irmão, que você tem alguma dívida, algum conflito, a coisa ainda não ficou certa, irmão, faz isso. Vai até o irmão, pega o cálice, pega o pão, dá um abraço nesse irmão, fala: irmão, hoje eu te perdoo, hoje você me perdoa, em nome de Jesus. Amém, irmão? O Pai Nosso está aqui, amém, queridos? Aleluia. Pegue o pão, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, comam dele todos, diz o Senhor. Este é o cálice da nova aliança. Tomam desse cálice, é o sangue da nova aliança, feito em memória. Nós fazemos isso em memória daquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Eu ouvi a frase que diz o que de repente é o Evangelho de modo fácil de entender. O Evangelho é um mendigo falando para outro mendigo aonde encontrou pão. Sabe por que está difícil de perdoar o seu próximo? Porque você acha que tem alguma coisa, que é alguma coisa. Você deixou de ser criança, você cresceu, você se tornou orgulhoso, e você começa a fazer cálculo com medidas que você acumula. O que fulano disse de mim? Ele não sabe quem eu sou? O que eu tenho? Pobre. O reino dos céus pertencem aos pobres. Você não tem nada,
Porque tudo que você tem é do Pai. Volte a ser criança. Uma criança, igreja, não faz conta do que veste, do que come, do dia, irmão. A mente de uma criança, ela está vinculada à certeza e à convicção do pai. O pai e a mãe que dá, meu irmão. Ele não sabe nem do que vai vestir. Ele só sabe que vai vestir. Ele não sabe o que vai comer, só sabe que vai ter comida na mesa na hora certa, irmão. E quando ele é criança e tem alguma desavença com outra criança, ele não fica medindo porque ele não tem nada. Ele é criança, ele é como se fosse assim: não, irmão, está tudo tranquilo, eu não tenho preocupação de nada. É assim, irmão. Volte a ser criança. Volte a ter uma mentalidade de filho que depende do pai, irmão. Você não pode ter mente de dono. Irmão, quer ver estragar uma criança? É quando a gente começa a dar as coisas para a criança e ela vai dizendo assim: é meu. Quando ela começa a dizer é meu, eu sou o dono, eu tenho, aí ela começa a ficar orgulhosa, começa a brigar com outras crianças, porque quem pegou o meu carrinho? A partir dali, meu irmão, essa criança não tem mais um coração de filho que depende do pai. Ela tem uma mente de dono. Então agora ela tem mérito, ela exige. Sabe por quê? Temos dificuldade de perdoar nossos irmãos? Porque achamos que somos dono. Fazemos cálculo, medidas, e a gente fica calculando. Volte para o Pai. Volte para o Pai. Volte a ter a mente de filho. Dependa do Pai. Jesus, durante os seus dias de vida na terra, orava, suplicava ao Pai. Ele não saía, irmão, da oração com a mente de dono. Não, irmão, com a mente de filho. Eu dependo do Pai. Para onde que é hoje, Senhor? O que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor quer fazer hoje? E pronto, irmão. Quem está com pão, diga amém. Quem está com arrependimento do seu pecado, diga amém. Então esse pão é para nós pecadores. Quantos pecados você fez hoje, irmão? Se você se arrepender hoje, Ele perdoa todos os seus pecados. Se você puder, abrace o irmão que está do seu lado. Pegue na mão, abrace ele. Feche os corredores, se puderem. Todos, se puderem se abraçar, abrace seu irmão do lado. Abrace esse irmão. Diga para ele assim: e aí, pobre? E aí, pecador? E aí, perdido? Ele veio! Ele veio! Ele pagou o preço! Amém? Diga para o seu irmão: negue-se a si mesmo. Continua. Diga para ele assim: você se acha rico, né? Você se acha bom, né? Você se acha que tem, né? Você se acha alguma coisa, né? Se você continuar assim, você vai perder o reino dos céus. Porque o reino dos céus é para os pobres. Pobres. É incomparável o que Ele fez, o que Ele pagou por mim. Não tenho nada para oferecer. Aceite. Aceite o presente. Aceite o dom. Aceite o perdão. Abrace o mendigo que está do seu lado. Abrace o pobre que está do seu lado.
Ele veio para nós. Os justos não precisam, os sãos não precisam, os ricos, como é difícil se salvar. Mas os pobres, irmão, é deles o reino. Aleluia, abraça o seu irmão, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos do teu Espírito, da tua palavra e do teu reino. Leva-nos, Pai, a uma vida de dependência como um filho que não tem mente de dono, um filho que tem mente de filho, que depende do Pai, que ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada, ao mesmo tempo que não tem nada, tem tudo, porque o nosso Pai é dono, de tudo. Enche-nos da uma mente do reino, nos dá um coração do reino, em nome de Jesus, receba da graça, receba o perdão, a sua dívida está quente, Ele pagou a dívida. Uou!